sobre a obsessão de uma moça que tinha epilepsia. Ela era epilética e também obsediada, porque ela já havia caído da escada por conta da sua epilepsia, já havia caído em cima de um ferro quente enquanto passava a roupa, tinha diversas cicatrizes e marcas. Ao que ela, chegando na casa espírita, passou a fazer os tratamentos e foi verificado, de fato, que ela tinha 10 obsessores que a acompanhavam para se vingar. Porque numa outra encarnação retrasada, digamos assim, anterior à outra, ela havia tido muito poder, muito domínio, prejudicou muita gente. Aí na outra encarnação, que era anterior dessa, que ela estava com a epilepsia, ela vinha vindo com muitas e muitas enfermidades físicas. E expurgou muito daquele mal. Mas essa atual era sublime pela oportunidade de redenção. Ao encontrar a doutrina espírita, ela poderia de fato se melhorar e, com as ferramentas certas e adequadas, trabalhar no bem do próximo, consequentemente no seu bem pessoal. Então, a própria espiritualidade asseverou, depois de diversas reuniões, tratamentos, que ela tinha sim que continuar o tratamento espiritual por conta desses companheiros infelizes que buscavam a vingança, mas que ela também deveria buscar a medicina terrena, porque ela tinha que tomar a medicação correta para o grau dela, para a situação dela. E naquela casa espírita tinha um médico ali que disse, não, eu atendo, faço a medicação, a receita sem nenhum custo, e fez a análise e tudo, prescreveu a medicação. Ela passou a tomar os remédios, fazer o tratamento, e em alguns anos ela ali, vinculada à casa, nunca mais tinha tido as suas crises de convulsão. Mas passou algum tempo, talvez até por influenciação daqueles obsessores que estavam ainda ali, vinculados a ela, ela passou a dizer, o meu caso é somente espiritual. Já não tomo mais a medicação e não terei problema nenhum. Mas não foi isso que aconteceu. Ela abandonou a medicação e passou a ter as crises novamente. Foi chamada a atenção, os mentores espirituais, os colegas ali da casa alertaram para a importância de retomar a medicação de forma contínua e correta, e ela já asseverava, não, o meu caso é somente espiritual. E passou a ter novamente as crises e relutou. A ponto dela asseverar que a casa tinha um tratamento fraco, pois os obsessores ainda estavam próximo dela, e que ela ia buscar outros e outros endereços. E conta-se que já passaram-se alguns anos desde que ela abandonou o tratamento espiritual nessa casa específica, abandonou a medicação, continua com os seus problemas, as suas crises, e tem pulado de templo em templo, colocando a responsabilidade nas instituições, apesar do alerta, e se recusa a tomar o remédio adequado. Esse relato a gente pode compreender por diversos ângulos, né? Que temos sim que procurar o tratamento, o apoio espiritual, é muito importante. Aqueles que fazem o tratamento na casa espírita, desobsessão, ou até mesmo a reforma íntima, que é o objetivo final, né, assim, de nos melhorarmos como ser integral, moral e intelectualmente, perdoando nossos adversários de hoje e do passado, exemplificando o amor do Cristo no dia a dia. Mas se a gente for em algum local que disser que a gente deve abandonar os remédios, esse local não é confiável. Devemos sim buscar um amparo espiritual, mas não abandonar por conta própria a medicina terrena. Se nos melhorarmos a ponto de, nas próximas consultas, aquele que é estudado,
aquele que é o especialista, verificar, ir diminuindo as dosagens até, se for o caso, e se for oportuno, suspender, aí sim. Conta-se até que, eu me recordo que o Chico Xavier, né, um médico recomendou, ó, Chico, tome essa medicação tantas vezes por semana, de manhã, tal, passou toda a medicação e deu para ele tomar. E passou alguns meses, o médico foi e perguntou, e aí, Chico, melhorou depois que eu passei aqueles remédios, você tomou certinho? E o Chico falou, tomei, venho tomando até hoje. Ele, até hoje? Mas não, era só por algumas semanas. E o Chico disse, não, você mandou eu tomar, mas eu tomei, ninguém me sugeriu ou mandou que eu parasse de tomá-los, né? Aqui fica como uma lição, lógico, não vamos levar ao pé da letra, né? Mas que a gente veja a importância que o próprio Chico sempre fez um bom uso na medicina terrena, né? Não viveu somente em contato com os benfeitores espirituais. Nós estamos em contato com benfeitores espirituais também mergulhados na matéria. Então tem muitos benfeitores. Que a gente não venha cair num extremismo de um fanatismo, talvez religioso, espiritualista, que a gente venha a recusar os remédios e a medicina terrena. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.